Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde. Vocês têm acompanhado o meu canal e eu já te dou aquele recadinho, né? Se inscreva aí, estamos chegando a 1 milhão de seguidores, tá faltando aí cerca de 10 mil. Quem sabe nessa live a gente já completa aí 1 milhão de amigos que querem saber mais sobre saúde. Agora, não é somente aquela saúde da glicemia e do colesterol, é uma saúde mais integrativa, como diz o Laio Ribeiro, né? A gente não vê um coração andando sozinho na rua, a gente não vê um estômago andando sozinho na rua. Está tudo interligado. E a minha missão é levar essa informação ou essas informações que ajudam ao seu corpo, né? O seu corpo está todo interligado a ter mais saúde. E hoje a gente vai conversar com a terapeuta reflexologista Cláudia Rosani, conhecer um pouquinho do trabalho dela, porque ela vai estar no Congresso de Práticas Integrativas sobre Autismo. Ah, é autismo? Eu não tenho autismo, eu não tenho filho que tem autismo, eu não vou assistir isso. Espera, nós vamos falar sobre saúde. Se as técnicas apresentadas aqui ajudam uma pessoa que tem o espectro autista, então ela vai te ajudar também. Sabe por quê? Porque eu tenho quase que certeza absoluta que você não está 100% saudável, né? Se você come fora num restaurante, já está se intoxicando. Ah, eu como em casa. E as frutas e as verduras que você compra ali na feira ou no mercado? Né? Ela vem limpinha ou está cheia de veneno, de agrotóxico? O que você tem feito para tirar o agrotóxico aí do seu organismo? E a internet aí, Wi-Fi, tudo. E a água que você está bebendo? E o estresse, está dormindo mal? Então essa live também serve para você, porque o nosso objetivo aqui é deixar a pessoa bem informada para viver mais e viver com qualidade de vida. Então se inscreva no canal do Fernando Betete, já deixe aí o seu positivo e compartilhe essa live aí no grupo da família. Para de ficar mandando piadinha e mande conteúdo pelo WhatsApp. Isso é fundamental e pode salvar a vida ou ajudar as pessoas a curarem aquelas doenças que incomodam. Cláudia Rosani, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Quem é Cláudia Rosani e por que você está nessa área de saúde, de reflexologia e de práticas integrativas, Cláudia Rosani? Então, bom dia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, todos que estão aqui acompanhando. Bom, a Cláudia, ela iniciou nessa área há 15 anos atrás, profissionalmente, tá? Mãe de um filho hoje de 25 anos, Fernando. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas, né? Se hoje já é difícil você ter um diagnóstico de autismo, um tratamento até eficaz de autismo, imagina há 25 anos atrás, onde não se tinha tanta informação, não se tinha acesso ao conhecimento como se tem hoje, através das redes sociais. Então, hoje, olhando a minha trajetória, então, eu acho que a gente tem que agradecer a todas as pessoas, a Deus principalmente, mas hoje eu me vejo uma guerreira, porque o diagnóstico para mim não foi sentença para o meu filho, né? Onde não tinha nenhuma luz do fim do túnel, porque se falava assim, olha, você tem que aceitar que o seu filho vai ser assim, ele não vai andar, não vai falar, não vai acontecer nada com ele, e hoje meu filho tem 25 anos e é uma pessoa normal, né? Não Opa, calma aí. Hoje ele tem 25 anos, é uma pessoa normal. Que bom. Exatamente, né? Então, para quem não, pela medicina, aí eu tratava ele aqui em São Paulo nos melhores médicos, né? Eu tinha acesso a hospitais bons médicos, né? Eu tinha um bom convênio, só que era tudo muito restrito, porque não se tinha tanto conhecimento como se tem hoje. Mas a medicina, é o que você falou no início, ela evoluiu muito, mas se segmentou. Então, o meu filho não tinha muita perspectiva. E foi quando eu conheci o que eu faço hoje, através da minha irmã mais velha, que pegou o meu filho para ser, entre aspas, cobaia dela, quando ela conheceu essa técnica.
E em 6 meses, apenas 6 meses, meu filho fazia todas as terapias possíveis e imagináveis, muito mais até do que se tem acesso hoje. E a minha vida era em função de trabalhar, eu e o pai dele, para mal pagar as contas. A gente tinha que escolher em algum momento, Fernando, se a gente pagava nossas contas, hoje fazia o tratamento dele, a gente tinha que tratar dele, né? Foi E, difícil, e, né? e de chegar a faltar comida dentro de casa, assim. Não, a gente não passou fome, não, não é isso. Porque a gente tinha uma família, eu tinha uma família que me ajudou muito. Mas assim, de ter que escolher, ou eu compro pão para comer, ou eu vou ter que pagar o tratamento do meu filho. De tanto que, e isso porque eu tinha convênio e tudo. Então, assim, foi muito difícil essa época. E eis que eu aprendi com isso que o simples, né, ele dá muito resultado. E a gente, às vezes, quando acha que tem um problema grande, a gente quer uma solução proporcional a isso. E às vezes, e aí a gente vai falar das práticas integrativas, e às vezes as coisas mais simples, né, que parecem ser simples, acabam tendo um resultado muito mais eficaz. E associado às práticas, eu não abandonei 100% o tratamento convencional, mas era o tratamento que não, que era só o que tinha, e não me dava perspectiva nenhuma. Eu só ouvia assim: você vai ter que entender que o seu filho não é normal e ele vai ser assim o resto da vida. Só que isso, para mim, não foi uma sentença. Eu nunca fui conformada, né? Então eu falei, não, tem que ter algo, e eu fui tentando tudo que era possível dentro do que eu acreditava, dentro dos meus valores, meus princípios, né? Eu fiz tudo e foi o que deu certo na época para o meu filho. Olha, parabéns aí pela sua trajetória. Eu lembro um pouco da minha trajetória também, né? Que eu não aceitei a sentença de morte que deram para a minha filha Priscila. Nasceu, deram 3 meses de vida. Hoje ela tem 20 anos e está no segundo ano de medicina. Então, você que está nos assistindo aí, fé, foco, determinação. E talvez essa live aqui, você não está assistindo ela por acaso, né? Você está assistindo porque eu tenho certeza que você vai conhecer aqui um outro tipo de tratamento, um outro tipo de medicina, um outro tipo de caminho para encontrar a cura, para encontrar a saúde. O que que você vai poder? Eu sei que você vai ter uma palestra lá mais completa, mas aqui eu tenho que te pedir, né? O que que você vai dar lá de palestra no Congresso sobre Práticas Integrativas? E já aproveitando esse spoiler, né, essa dica antecipada, me fale uma técnica, me fale um processo, um procedimento que você faz junto às pessoas que têm o autismo e que Tá. ajuda muito. Sim, então hoje eu criei aqui a minha metodologia. Eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, né, na Avenida Morumbi, e eu fui estudando, mergulhei de cabeça nesse mundo que deu muito certo para o meu filho, e eu cheguei à conclusão que eu não queria guardar isso para mim, né? Então eu comecei primeiramente a atuar, e depois eu montei uma escola e fui formando outras pessoas dentro desse método. E o que que eu fui fazendo? Então, por exemplo, a reflexologia, diferente do que muitas pessoas pensam, não é uma massagem, tá? Para você entender e estudar e fazer reflexologia, você precisa estudar o sistema nervoso, neurofisiologia, neurociência. Então, as pessoas, esse é o meu papel, desmistificar esse negócio e da questão da reflexologia. É uma técnica egípcia, tá? Muitos confundem, acham que é medicina chinesa, mas não é. A nossa técnica neurofisiológica. Tanto é que até 1940 eram só médicos que praticavam a reflexologia, né? Então, para você ver a seriedade que era. Então, você precisa estudar muito, se dedicar. E eu fui associando a neurofisiologia, a neurociência, a parte comportamental, a parte da psicossomática, fui associando as questões biofísicas, frequências, ressonância, né? Então, hoje, eu consigo receber uma mãe ou um autista, né? Já que o foco é autista, e eu consigo identificar a nível celular
Da onde está vindo isso? Até mesmo se existe traumas de útero, Olha só. pela reflexologia, a gente consegue identificar até mesmo qual foi a causa, qual foi o sentimento que a mãe teve durante a gestação que gerou aquele trauma, que hoje gerou uma patologia ou um desequilíbrio no organismo daquela criança. Meu E às Deus. vezes, Fernando, os pais vêm aqui desesperados. Eu deixo a criança de lado e vou tratar apenas dos pais, e com isso a criança melhora. Existe esse processo de ressonância, né? E muitas vezes tem traumas em que a mãe ela não cortou o cordão umbilical. Porque até 8 meses de idade, a criança e a mãe são a criança acha que ela ainda está lá junto dentro do útero da mãe, né? Ela e a criança são a mesma pessoa. Ela e a mãe, aliás. E aí eu começo a tratar a mãe para ela literalmente cortar esse cordão. Então, às vezes ela tem um problema no serviço, a criança fica doente em casa. Ela tem um problema com o pai da criança, a criança fica doente. Então, não adianta tratar a criança diretamente, e sim tratar esse sentimento da mãe porque ela não cortou o cordão. Então, o que isso tem a ver com o autismo? Tudo, né? A gente sabe que é um espectro, que tem um conjunto de sintomas, que tem graus, mas existe, nada é soberano, nada. Não existe um único fator de causa e não existe um único É tratamento. multifatorial. Tudo é multifatorial. Então, às vezes, só está esperando um gatilho. Às vezes, a pessoa come mal, uma criança que toma leite, come glúten, ela tem um espectro. Só que toda vez que acontece um problema em casa ou na escola, por que piora? A agressividade ou a introspecção dela, a falta de foco, o problema de relacionamento. Então, tudo piora em determinadas situações, circunstâncias, vai na casa da avó, na casa da tia. Então, você vê que não existe um remédio que se convencionalmente trata com um remédio, né? Então, isso não trata comportamento, não trata o problema dos pais, não trata um monte de coisa. E eu percebia isso, que quando o meu filho piorava, era porque eu estava num problema tão grande de dinheiro em casa, de desgaste no meu relacionamento com o pai, e ele piorava. Então, só que eu não tinha consciência disso, porque eu achava que só tratar e levar no médico e fazer todas as terapias que ele fazia era o suficiente. Então, foi onde eu comecei a enxergar. E tudo isso eu fui desenvolvendo para poder tratar e ajudar os pais hoje. Agora, Cláudia, você está tocando numa ferida, né? Porque tanto o pai como a mãe quer entregar o filho, né? Nesse exemplo de um filho autista, para o profissional. E aí, doutor, doutora, terapeuta, reflexologista, está aqui, entre aspas, eu sei que tem um amor, mas está aqui o meu filho, faz o que tem que fazer, porque eu aqui, meu marido e minha esposa, estamos todos bem. E você está tocando numa ferida. Então, não é qualquer pai, ou o pai ou mãe, que vai aceitar isso, vai mudar. Menina, você tocou numa ferida aí, hein? Acho que tem gente que vai embora nessa hora aí da sua Vai. consulta. Tchau, estou indo embora. Ó, e eu digo mais, assim, como eu mergulhei não só no mundo físico da neurofisiologia, né? Eu mergulhei no mundo do emocional também. Então, não existe sentença nem castigo para doença nenhuma. São consequências, né, de alguma questão. E eu também não acredito em destino. Eu, Cláudia, não acredito, né? Então, muitos pais vêm aqui achando o que eu fiz para merecer isso. Ninguém merece. Deus não castiga, eu pelo menos acredito que Deus não castiga ninguém, não, né? A esse ponto. Então, os pais precisam ter essa consciência, e esse que é o mais difícil. Então, por isso, assim, que eu toco, às vezes, dependendo da abordagem e dependendo da abertura que os pais me dão, eu falo isso: olha, vamos tratar vocês, que vocês são a criança. O resultado da saúde dela está refletindo do comportamento de vocês, que eles não têm culpa. Ninguém, quem é o pai e a mãe que quer o mal para os filhos? Ninguém, né? Mas a gente às vezes faz coisas, e eu falo muito aí, Fernando, eu falo com experiência. Então, quando eu não toco porque eu aprendi, alguém me ensinou que é isso. Eu vivi isso, então eu uso o meu exemplo, não é algo que eu imponho para os pais.
E aí eu peço para os pais refletirem: olha, você já parou para perceber isso? Os pais, às vezes, geralmente 90% falam: não, eu nunca percebi. Então, para e olha a partir de hoje. Se cada vez que você está com problema financeiro, a criança piora, se cada vez que você discutem, a criança piora, né? Se cada vez que a criança manda para a escolinha contrariada, se ela não fica doente, não fica pior. Então, eu conscientizo os pais. Então, eu acho assim que tem que ter uma abordagem muito delicada, porque o autismo já é uma condição delicada e ao mesmo tempo que é muito bom você ter acesso a muita informação como a gente tem hoje, em certos casos muito mais atrapalha, porque daí opinião não falta, estudos não faltam, tem estudos comprovando que tal técnica é boa e tem outros que comprovam que não é boa, e aí é o interesse de cada um, né? E os interesses que estão por trás também. Então, nessa minha trajetória desses 15 anos, eu já tratei e atendi mais de 1.000 crianças autistas. Só que dessas 1.000, vou te falar que 200 levaram à frente o tratamento, porque quando chega no momento a minha responsabilidade e não o meu desespero, porque os pais às vezes se desesperam com um diagnóstico, né? E aí eles começam aquela luta frenética, aquela corrida que é normal, que eu acho que todo pai e mãe quer o melhor para os filhos, mas aí aquela coisa de atirar para todo lado, achando uma solução. E tem coisas que não vão se resolver, né? A gente vai precisar remediar, entre aspas, cuidar o resto da vida, modular o resto da vida. Então, não existe milagre também. Então, eu vejo, às vezes, eu já peguei adultos aqui de 20 e poucos anos, já adultos, e os pais querem daí que resolva uma coisa que já vem de 10, 15, 20 anos em 2, 3 meses. Não é assim. Né? Então, parece assim, achei a solução. Então, quanto tempo que eu vou tratar? Falei, cara, você está tratando 20 anos e quer resolver em 2 meses, agora 3 meses. Então, é por isso que eu falo que o meu trabalho hoje é muito mais do que tratar a pessoa que tem o espectro autista, e sim conscientizar as pessoas que convivem com ela de que é um problema familiar, que precisa se trabalhar um contexto para poder ajudar e dar suporte a essa pessoa que realmente precisa ser tratada diretamente. Então, o que eu faço? A reflexologia, ela equilibra o nível físico com o emocional. E gera equilibrado, vai me dar bons ou maus comportamentos. E o comportamento é repetir muitas vezes o padrão de família, tá? É só remédio que funciona, isso é cultura. Então minha mãe falou assim, meu pai falou assim, eu vou ser assim, vou cuidar dos meus filhos assim. Só que tem horas que a gente precisa quebrar esses padrões se eu quiser o melhor para mim, naquele momento, e para os meus, né, que passam à minha frente. E eu trago muita história para cá. E, por exemplo, algumas áreas do nosso cérebro, vou até mostrar aqui, todos os nossos artelhos e o nosso hálux tem um mapeamento de todas as áreas, literalmente, do nosso cérebro. Então, por exemplo, aqui no topo do dedão, temos, que é o hálux, que nós temos o ponto do hipotálamo. Quem entende um pouquinho de fisiologia, né, do sistema nervoso, sabe a função do hipotálamo. Ele controla a temperatura, controla a excreção de água pelos rins, controla a nossa pressão arterial, fome, sede, sexo, tudo está. O hipotálamo é o presidente da empresa. Ele é como se fosse o presidente do nosso cérebro. Então, são pontos específicos que por aqui eu já equilibro todo o meu organismo. E ele leva tudo através da coluna vertebral para o corpo. E ele regula a função dos órgãos. Você ia perguntar algo? Você vê, né? Eu lembro lá do primário, né? Professor! Isso tem, e você comentou ligeiramente no começo sobre medicina chinesa, né, e a reflexologia. Eu estou lembrando aqui da questão da acupuntura, né, e estou lembrando desses pontos energéticos, né. Então, me parece, eu sei que não é tão simples assim, mas dá uma visão simplista. Eu sei que tem muita cultura, eu sei que tem muita informação, na verdade, de milhares de anos
que possibilita ter todo esse tipo de informação aí. Mas de forma prática e objetiva, quando você recebe um paciente e você ativa esses pontos são ativados através de pressão, ou você utiliza a própria acupuntura, e você já percebe um resultado disso na própria sessão, ou leva algum tempo para esse comportamento ser desbloqueado e voltar ao equilíbrio? Então vamos lá. Diferente da acupuntura, que trabalha meridianos, né, e pontos energéticos, a reflexologia ela trabalha terminais nervosos. Então, por exemplo, aqui, quando eu estimulo uma área que tem um mapeamento, né, de todos os terminais nervosos. Então, quando eu ativo, eu estimulo esse terminal nervoso, eu estou me conectando diretamente com o cérebro. Diferente da acupuntura, que trabalha órgãos e canais de energia. Reflexologia só atua em sistema nervoso, que aí ele é a base de tudo. Tudo começa com a elétrica. Então, é o nosso cérebro que começa, que controla o nosso corpo. Então, nos estudos da reflexologia, a gente entende o seguinte, que quando um órgão adoece, começou lá no sistema nervoso já. É como se fosse uma caixa de disjuntor. Né? Então, se o disjuntor cair, não adianta estar com todas as tomadas, fiação toda perfeita se eu não tenho energia vindo lá do disjuntor. Então, é o sistema nervoso central, é como se fosse a caixa de ligação lá da companhia elétrica, e o sistema nervoso periférico como se fosse a nossa caixa de distribuição. Então, quando eu estimulo pontos reflexos, tá? Eu estou como se fosse ligando os disjuntores que caíram ou que estão caindo a toda vez que vem uma descarga elétrica, uma emoção muito forte, uma alimentação que inflama meu intestino vai ficar ruim, então eu tenho que ficar lá ligando? Não, eu tenho que também melhorar a função intestinal. Então, por isso que é sistêmico. E aí eu vou educando a pessoa, olha, eu consigo testar, né, por biorressonância, é o trigo, é o leite, é a carne, é qualquer um tempero que você está comendo, está inflamando. Então, não adianta ficar fazendo todo dia eu indo lá na elétrica ligar o disjuntor, se a pessoa também está colocando algo que está fazendo esse disjuntor cair. Então, é uma educação que a gente faz aqui com as pessoas mesmo, tá? Então, não é algo simplista, não. Parece porque é igual algo simplista para mim também é pegar um comprimido e tomar. Aí, como simplista aqui. Só que o que tem por trás daquele comprimido? Tem estudo, tem uma indústria. Aqui, a nossa indústria seria o nosso próprio corpo, né? Que eu ativo o nosso organismo através de pontos reflexos. Então, não é ponto de acupuntura. A reflexologia, ela antecede a acupuntura. Antecede. Só que aqui no Brasil, ela ficou conhecida muito mais a acupuntura do que a reflexologia, por conta que ela entrou aqui através de médicos, né? Então, os médicos têm muito mais autonomia do que terapeutas. Mas, como eu falei, até 1940, a reflexologia era a única e exclusiva à classe médica. Agora, você falou a palavra glúten, você falou dieta. Isso é outra briga que você mexe com a família, né? Ainda hoje cedo eu estava conversando com a minha esposa sobre essa questão do glúten, né? E tem um hábito, né? Tem aquele ritual, né? Na mesa, família, que seja lá o Cultura, né? A pãozinho, né? nossa A cultura, que seja lá o macarrão, para quem é italiano, não importa. Agora, da sua experiência, todo mundo é alérgico a glúten? Todo mundo... Pô, eu tenho que mudar meu cardápio aqui, eu não consigo minimizar essa mudança que tem muito a ver com o prazer e com o relacionamento da sociedade com a família? Ó, eu vou dizer mais, nós somos únicos. Eu uso também algo que não é padrão, mais por conta da mistura, né, de raças e tudo que no Brasil e da nossa cultura, mas eu olho tudo. O tipo sanguíneo, né, o tipo de alergia alimentar, parasitas, tudo tem envolvimento, porque tudo é multifatorial. Hoje eu consigo olhar para uma pessoa e pelo rosto dela eu identificar até mesmo qual é o tipo de alimento que ela é intolerante, que é isso que está causando. Então, só vou dar um exemplo nos autistas, às vezes vem aqui com os olhos parecendo um olhinho de panda, né? Ah, porque ele não dorme bem. Não, quando tá com o olhinho de panda, é açúcar.
né, que faz mal para essa pessoa. Então, fica uma semana comendo açúcar para você ver se você não vai ter aqui, ó, um escurecimento ao redor dos seus olhos. E aí você fica tomando remédio para dormir. Mães que dão melatonina para as crianças porque não dormem e não tiram o açúcar. Então, não adianta tirar o glúten e não tirar o açúcar. Mas não é todo mundo que é intolerante ao glúten e açúcar. Umas pessoas, dentro do seu organismo, elas são mais, outras menos. E a minha visão sistêmica, porque eu olho todo, eu nunca olho um alimento, eu gosto de olhar como que ele se comporta lá dentro do corpo daquela pessoa. Eu achava que eu era intolerante muito mais a glúten, e hoje eu sei que o meu problema não é glúten, é leite, né? Então, muitas pessoas que têm problema de surdez, fazem lavagem semanal no ouvido, enche de cera, é só tirar o leite da alimentação que o ouvido volta a ouvir normal. Pessoas surdas tiraram isso você faz na biorressonância? tudo na biorressonância, mas a Porque reflexologia me dá esse estudo também. Eu só confirmo na biorressonância. Você já deve, na tua trajetória, eu ter ouvido muito falar assim, o corpo fala. Quando a gente fala do corpo fala, se levou muito essa expressão para a questão, bota a mão no nariz, está pensando, não sei o quê, cruzou o braço. Não, não é isso. Isso aí são expressões comportamentais. Mas o corpo fala por que apareceu a mancha aqui no seu rosto? Por que a acne sai aqui e não aqui, se você tem um rosto? Por que você engorda só na barriga? Por que o seu ombro alarga? Por que o seu quadril alarga para homem ou para mulher? Então, o corpo fala e tudo isso tem a ver com os órgãos, tá? Então, eu olho muito... Isso tudo, para você ver que não é simplista a reflexologia, inclusive no congresso eu vou mostrar características físicas de bebês quando nascem que você já consegue, isso é estudo, tá? Identificar que ali tem traços de autismo. Então, o pai e a mãe já podem se precaver contra isso. E eu vejo também pela experiência do meu filho, que hoje eu pego as fotos de quando ele era bebê, realmente ele tinha todos esses traços. Só que a gente não sabe. Aí eu falo que o conhecimento liberta a gente, né? De muitas vezes. Então, assim, parece ser algo simplista pela forma que é feito, mas para até mesmo um profissional, reflexoterapeuta, fazer e dar resultado, ele precisa estudar muito. Então, não é qualquer cursinho de 2 horas que o pessoal faz aí online. Então, é isso, Fernando, que é uma briga muito que eu tenho. Hoje, o acesso à informação fez com que muito profissional se perdesse. Então, tem mãe que vem aqui e fala assim, vê os terapeutas aqui da clínica, vê eu fazendo, vou fazer em casa também, depois fala, eu fiz, não deu nada, porque acha que é só pegar no pé, né? É só ir na farmácia e comprar um remédio, porque eu ouvi falar que aquele remédio é bom para isso. Fez bem para quem foi bem prescrito, para mim não foi, porque eu não sabia exatamente para o que você via e o que viria depois. Então, não é porque é simples de fazer, parece ser simples, que é simplista, não é, né? Então a gente consegue corrigir, sim. Tem cura, né? Aí é aquela coisa, como é que você vai caminho, né? nada, caminho, né? Entendeu? A gente não pode falar nunca disso, porque aí quando os pais vêm aqui ou vão procurar, eu troco muito com os profissionais, eles querem saber se vai ter cura. A cura não depende do terapeuta, não depende do profissional, se tiver cura, né? 100%. Mas sim de um conjunto. Por isso que eu falo que o meu trabalho, ele tem que ser em conjunto com os pais. Só tratar da criança não resolve. Meus amigos, eu sei que todo mundo quer a pílula mágica ou quer que se resolva em uma sessão, né? Mas nesses 4 trilhões de células que nós temos aqui, meu amigo, até você ajustar uma por uma, leva um tempo aí, né? Então, tenha paciência, né? O gostoso de chegar no seu destino, e você tem que entender isso, é a viagem, né? É esse aprendizado, é esse caminho, né? Você não tem o teletransporte, que nem lá no filme Jornada nas Estrelas, né? Aperta um botão, sai daqui e está lá do outro lado do planeta. Então, você tem que fazer a sua caminhada. O importante é que a gente está mostrando para você uma estrada, uma nova estrada para você chegar lá na cura. Essas outras estradas que você seguiu até agora, com remedinho, um processo cirúrgico, às vezes ambulatorial, não deu certo,
Por que você não pega essa estrada aqui que você não estava nem dando valor, né? Então, eu faço um convite para você em São Paulo, o Congresso de Práticas Integrativas sobre Autismo, que é muito mais do que autismo. Então, eu estou vendo aqui, a Inês, né, está falando que, deixa eu colocar aqui, a Inês está falando que o marido dela ficou surdo e os médicos não descobrem, né? Ela está perguntando também se o leite pode ter relação. Aí ela está falando, me ajuda, por favor. Então, eu não sei de onde você é, Inês, né? Mas aqui embaixo eu vou colocar o telefone da Cláudia. Tem aqui o congresso em São Paulo, que vai congregar aí cerca de 30 profissionais na área de saúde integrativa, né? Então, você vai ter a oportunidade, é que nem eu falo, não fique na primeira opinião de um médico. Procure a segunda, procure a terceira, procure a quarta. A minha solução eu encontrei depois de 8 anos e depois de 30 médicos, né? Eu não desisti no primeiro, não desisti no segundo e não desisti no primeiro mês. Foram 8 anos e mais de 30 médicos, inclusive dentro e fora do Brasil. Para mim, Fernando Betete, que tenho um microfone na mão, que pode, às vezes, facilitar, mas mesmo assim, eu fiz a minha caminhada. E você quer resolver tudo numa tarde? E vou só te complementar. A gente tem que tomar cuidado com pessoas que sabem. Eu brinco aqui, né, e falo assim: eu não gosto de gente que sabe demais. E quando eu falo que eu uso essa expressão, não é que eu não gosto de gente que sabe demais. O sabe demais, eu estou sendo irônica, né? Porque assim, tem gente que fala, chega aqui e fala assim: ah, mas o médico tal, que é especialista tal, ok, ele é especialista na área dele, mas ele entende dessa questão. Ah, porque meu pai é juiz, minha mãe é advogada. Tá, eles estudaram medicina, estudaram fisiologia, estudaram autismo, viveram isso. Então, são pessoas que dizem saber demais porque se valem disso. Você passou por 30 médicos. Eu passei por também e gastei o que eu tinha, o que eu não tinha, como eu não tenho vergonha de falar, eu acho que faz parte isso da minha essência, de eu ter que escolher entre comer e tratar do meu filho, e tô aqui, né? Então eu acho que a gente tem que tudo tirar o lado bom. E talvez se eu não tivesse passado por isso, quantas pessoas não teriam a oportunidade, porque eu já pude ajudar muita gente com a minha experiência ruim, mas de tudo essa parte ruim, eu tirei tudo o meu lado bom, né? Quantas pessoas que estão perdidas aí, que não têm uma luz, né? Não é nem no fim do túnel, não tem nem um túnel para ver a luz, né? E estou aqui e para ajudar, como não só eu, como vários outros profissionais que estarão aí no congresso também. Então, isso que você falou é muito importante. Eu falo isso com as pessoas aqui, independente do que elas vêm buscar, que não procure milagre, né? Não vá atrás da primeira opinião, e nem se eu for a primeira opinião, não precisa valer a minha opinião, né? Eu me valho da minha experiência e de tudo que eu estudei, né? Então, eu não estudei porque eu entrei nessa área para ganhar dinheiro. Eu gosto até de falar isso. Eu não entrei para ganhar dinheiro, como muita gente está migrando hoje, porque a medicina integrativa está em alta e é o que está dando dinheiro. Eu entrei por uma necessidade e, pela minha experiência, eu hoje me comprometi a ajudar muitos outros pais que estão dispostos, porque eu não ajudei meu filho, eu ajudei a mim primeiro, né? Eu me ajudei e aí eu ajudei meu filho automaticamente, né? Então, essa foi a minha proposta de estar nessa área, porque eu vivi e dentro da minha experiência eu sei como que é ter que escolher, fazer certas escolhas. Então, por isso que eu estou aqui, vou lá compartilhar um pouquinho dessa trajetória, mas ensinando também que tem certas coisas que a gente tem que fechar o ouvido, tem que fechar o olho e ver assim, nesse momento que está em xeque, a saúde do meu filho, o que, que eu posso fazer e o que, que eu tenho que fazer. E muitas coisas, Fernando, você vai ser obrigado a fazer se você quer ter um resultado, não é? Você foi em 30, né? E não desistiu. E os pais hoje eu vejo assim que estão assim, ó. Ai, não aguento mais, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Quando a gente quer, a gente dá um jeito, a gente se vira. Acho que quando a gente pensa no filho da gente,
Às vezes a gente pode até tirar da gente, sim, eu não sou prioridade. Mas quando a gente fala de filho, eu acho que é algo que mexe demais com a gente, né? Então eu vejo pais aí, guerreiros mesmo, lutando literalmente para poder cuidar dos filhos. E hoje é um prazer compartilhar aqui e vou um pouquinho lá no Congresso, né, meus 40 minutinhos lá para poder compartilhar um pouquinho do Tá? que eu sei, né? Tenho muito que De toda a aprender sua ainda, não sei experiência, de toda a tudo. sua experiência, que o que vai ser muito útil lá. Meus É. amigos, ó, aqui é o Instagram Cláudia Rosane Mondini. Cláudia Rosane, com S só, Mondini, Mondini, Cláudia Rosane Mondini. Esse é o Instagram que você pode acompanhar, seguir, ela tem ali várias postagens, ela é uma pessoa aí da mídia, das redes sociais, então tem muita informação. Eu vou deixar o link dela aqui para que você possa clicar e ter acesso aí ao Instagram e, logicamente, se precisar de um contato, precisar fazer o curso, precisar fazer um atendimento, Cláudia Rosane, aí você entra em contato com a equipe dela. E eu peço a sua gentileza, está aqui os dados do Congresso, está aí o telefone e o WhatsApp, vai lá. Se você tem uma pessoa autista em qualquer parte da família, eu considero que é importantíssimo você estar lá. Agora, independente se você tem alguma doença, se você tem uma curiosidade, se você está procurando um novo caminho para tratar esta doença sua ou de algum familiar seu, eu tenho certeza absoluta que nesse congresso você vai ter a sua abertura da mente para conhecer outras práticas de tratamento integrativo, tá certo? Cláudia Rosane, muito obrigado e a gente se vê semana que vem lá no Congresso. Exatamente. Obrigada, gente. Obrigado, Fernando, pelo convite de novo, né? E obrigado a todos que assistiram aí, tá? E até semana que vem. Até semana que vem. Eu, Fernando Betete, estarei lá presencialmente no Congresso fazendo aí as minhas entrevistas lá em um estúdio privativo com os participantes, tá? Não vai ser transmitido. Então, se você quiser, você vai lá no Congresso para ter o contato presencial. Se você não é de São Paulo, puder ir, ótimo. Se você não é de São Paulo, peça para algum parente seu, algum amigo, conhecer lá esse congresso, que eu tenho certeza que vai ser muito útil.